Ok, vamos então à primeira aula da nossa escola de casais de hoje. Se você for lá no nosso roteiro de matérias, você vai ver que hoje nós temos duas aulas. A primeira é a aula onde eu vou falar sobre submissão um ao outro. Ué, mas não é a mulher submissa ao marido? Como é que o apóstolo Paulo fala para nós sermos submissos uns aos outros? E a segunda aula, a pastora Simone vai ministrar uma porção a mais aí da administração financeira do casal, né? As finanças do casal. Agora, por exemplo, nós estamos aí colhendo os frutos dos cuidados que tivemos durante anos e anos e anos, né? E vários dos nossos membros estão desfrutando da mesma coisa. Estão em paz, não estão endividados, não estão preocupados, estão tranquilos. Por quê? Porque tomaram as providências que deveriam tomar. Em relação ao assunto, o primeiro assunto então, eu vou ler aqui na palavra de Deus o que o apóstolo Paulo escreve em Efésios, no capítulo de número 5, eu vou ler primeiramente na NTLH. Esposas e maridos é o título do trecho aqui das Escrituras. Sejam obedientes uns aos outros, isso na versão contemporânea, né? Pelo respeito que tem por Cristo. Logo em seguida, então, o apóstolo começa a falar para os maridos e esposas as suas posturas. É onde ele fala: esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Eu vou mudar de versão aqui, eu vou passar para a versão NVI, para que vocês possam ver como que o apóstolo Paulo, olha, escreve na NVI, Efésios 5, 22. Deveres conjugais. Versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aí vem logo em seguida agora, olha. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, aqui tem um parâmetro de comportamento da mulher e um comportamento de parâmetro do homem. O grande problema sempre foi Satanás e seus enganos. Por quê? Porque a humanidade desviada do caminho do Senhor, ela é influenciada, muitas vezes ela é dirigida mesmo por Satanás e suas filosofias falsas e seus enganos. Então, ele, como tudo na palavra, ele distorceu isto aqui. De que maneira? Aproveitando o próprio comportamento humano, que foi um comportamento degradado, degenerado, um comportamento que foi corrompido. Então, realmente, desde o início, desde o Éden, imagino eu, após a queda, certamente começou o conflito, Adão versus Eva. Na verdade, eles tiveram um conflito já de imediato ali, talvez logo após a sentença que o Senhor dá. Adão virou para Eva e falou: mulher, o que você fez, hein? O que você foi fazer com a gente agora? Olha o que o Senhor falou conosco aí. Eu não duvido que a conversa tenha sido mais ou menos num termo assim, não. Ou quem sabe eles tiveram um baita na discussão e a Eva virou para ele e falou assim: mas aonde você estava também que você não me ajudou? Imagina só lá no Éden esse casal tendo esse debate, hein? O marido cobrando e a esposa perguntando: onde você estava? Você me deixou sozinha? A serpente se aproximou e você não estava ali para me ajudar? Eu comi sim, comi e vou comer e não estou nem aí para você. Imagina a Eva ter esse barraco com o Adão. Aí o Adão, porque a mulher quando ela cresce, a gente dá uma recuadinha no primeiro momento assim, né? Aí o Adão fica lá articulando: essa mulher está me desacatando, essa mulher está me desrespeitando. Você não pode falar assim comigo, mulher. Você não pode falar comigo assim. Olha, se você bobear muito, você vai ver o que eu vou fazer. Aí, daí a pouco, tá lá, um para um lado, outro para o outro, a mulher fazendo o que quer, o homem descuidado para lá, e esse comportamento vem se proliferando, né, ou multiplicando desde aquele tempo. Aí chega agora, Satanás não perde a oportunidade. De onde você acha que veio o machismo? Eu garanto você que não é de Deus. De onde você acha que veio o feminismo? Eu posso te garantir que não é de Deus. Sabe por quê? Porque se homens e mulheres se comportassem como manda a palavra, para que machismo? Para que feminismo? E olha que eu nem estou dizendo que eu nunca vivi coisas machistas,
e essa daqui nunca viveu coisas feministas. Não estou dizendo que a gente não teve que superar isso em muitos momentos. Eu falo por mim, certamente, comportamento machista prevaleceu muito na minha vida, em várias áreas, em vários momentos. Eu sou testemunha também que na vida da pastora Simone, o comportamento feminista em algum momento também tentou se manifestar. Mas, se nós formos guiados pela palavra, nós vamos mortificar essa obra da carne. Nós vamos mortificar isso. Nós não vamos pensar do jeito que o mundo pensa. As mulheres não vão pensar, os homens não vão pensar do jeito que o mundo pensa, do jeito que o diabo quer que você pense. Gente, não subestime o diabo. Não subestimem o diabo. O apóstolo Paulo fala, porque nós não subestimamos os seus ardis. É ardiloso, é sutil, vai infiltrando com pequenas coisas, pequenas filosofias. Atualmente a onda era, né? A onda era o empoderamento feminino. Empoderamento feminino? Como assim empoderamento feminino? Sabe o que é isso? Isso é o contra-ataque do machismo descontrolado, desenfreado, que tomou conta da humanidade desde o Éden. O que nós precisamos fazer como casal? Temer a Deus. Lembre-se, amém. Lembre-se que a nossa escola, ela é pautada no temor do Senhor. Nós não vamos querer que pessoas que não temem a Deus acatem isso que nós estamos falando. Mas você é aluno dessa escola, você que está nos assistindo agora, você teme a Deus, você teme a Deus, eu sei que você teme. Então, o que te guia é isso aqui. Aqui está o apóstolo Paulo dizendo, olha, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Mas antes, ele fala assim, para todo mundo, sujeitem-se uns aos outros. Eu acho fantástico como é que a Bíblia faz as coisas. A Bíblia não cria nenhuma norma, nenhuma regra, nenhuma lei para te matar. A única lei que Deus criou para matar foi o salário do pecado. Mesmo assim, em Cristo, nós não morreremos mais, porque o salário do pecado não vale mais para nós. Cristo pagou a dívida para nós. Mas é incrível o equilíbrio que a palavra de Deus gera. Então, maridos e mulheres podem sim ser submissos uns aos outros, um ao outro. Nós precisamos ser sim submissos uns aos outros, porque somos tementes a Deus. E é mandato do Senhor, é um mandato dele, ele mandou que nós fizéssemos. É um mandado, né? A advogada está me corrigindo aqui, é um mandado do Senhor. Realmente, ele disse, vocês precisam ser sujeitos uns aos outros. Eu gosto muito de dar um exemplo prático disso. Eu gosto muito de dar um exemplo prático para os casais. Nós estamos numa escola de casais e nós precisamos colocar para fora o aprendizado que nós temos. Como ao Senhor. Se nós formos na NTLH, parece que quem traduziu para a NTLH foi bem preciso nesta colocação. Sejam obedientes, a palavra aqui é obediência, uns aos outros, pelo respeito que tem por Cristo. Olha o segredo aí. Então, na verdade, o primeiro ato que me leva a ser sujeito a ela, ou obediente a ela, não é ela, é Cristo. O primeiro é Cristo, depois ela, pelo respeito que eu tenho por ela e pelo mandamento. Ela é como a igreja para Cristo. Assim como Cristo é com a igreja, preciso eu ser com ela. Cristo é sujeito à igreja, sabia? Eu estava ouvindo uma oração de Charles Spurgeon. Esses dias já é a terceira vez que eu escuto a oração de Charles Spurgeon. Tem um site, gente, com sermões de Charles Spurgeon. São muitos sermões. Vale a pena demais. Ele dizia que Cristo está preso pela sua palavra. Quando ele disse que vai fazer algo, ele promete que vai fazer, você pode reivindicar isso dele em amor e em humildade, porque ele tem o dever de fazer. E Cristo deu à igreja a autoridade. A igreja pode chegar diante de Cristo e falar, Senhor,
com muito respeito, tu disseste para nós que tu farias assim, assim, assim. Faz, Senhor, conforme fizeste no passado. Eu acho incrível, temos experimentado isso. O Senhor faz, porque Ele é sujeito à igreja. Nossa, isso aí é sério demais, né? Cristo é sujeito à igreja em amor. Ele é soberano, Ele é poderoso, mas Ele está preso pela sua palavra. Ele fez uma aliança com a igreja. Eu tenho uma aliança com o Simone. Nós fazemos 30 anos esse ano, dia 10 de novembro, né? Graças a Deus. Agora há pouco mesmo a gente estava tendo uma DR aqui no café da manhã, né? É porque ela fala que eu sou manhoso. É isso? Não é assim? É porque tinha um queijo ali, o queijo parecia que estava começando a dar um gostinho assim. Nada disso, gente. O queijo estava perfeito. Mas ele, assim, se ele comer a mesma coisa vários dias, ele enjoa daquilo. Aí ele arruma uma desculpa para não comer mais aquilo. Meu Deus do céu. Então, assim, ele fica o paladar dele, assim, é de um refinamento. Eu falo que o paladar dele é altamente Nutella. Eu sou londrino. Eu sou como Holanda aí, eu sou Lorde. Aí, eu posso Holanda tentando no meio da Será? Mas, então, a gente brincou, meio brincando, né? Falou assim, você é muito chatonildo, né? Você é muito cheio de coisinha, né? Mas nós precisamos ter essa liberdade um com o outro, nós temos uma aliança, assim como Cristo tem com a igreja, gente. A igreja tem essa graça de entrar diante de Cristo com toda a liberdade e assim por diante, mas não perder a sujeição. Tá, mas como que é então? Eu tenho aprendido uma coisa ao longo dos meus erros, principalmente. Quando ela está certa... Quase sempre. Quando ela está certa... Qual a dúvida? Qual é a dúvida? Ô marido, quantos conselhos sua esposa já te deu e você fica aí com esse cabeção, com essa dureza de coração, de machão, não querendo se sujeitar a ela? Experiência própria. Mas todas as vezes que eu me sujeitei à minha esposa, porque ela estava certa, em certos momentos ela estava errada. É ou não é? Pô. Meu Deus do céu. Você está atrapalhando minha aula, hein? Você não pode não. Ela estava errada. Aí, quando eu, guiado pelo Espírito, conseguia, às vezes chegava até a dizer, não, meu bem, depois a gente vai pensar nisso então. A ideia é pouquinho, passava um tempinho, vinha ela, estive pensando... Você está certo, ou então o contrário também acontecia. Quando era eu que estava ali, ela recuava um pouco. Todas as vezes que nós crescemos um para cima do outro, não resolveu nada. Resolveu? Não. Nenhuma vez. Nenhuma vez. Ei, vocês aí, casais, não adiantou nada, tá? Vocês também sabem que não adianta. Vocês sabem que não adianta crescer um para cima do outro. Não resolve, só piora. Fica muito ruim. E atrasa a nossa bênção, e atrasa a nossa convivência. E nós ficamos perdendo horas e horas e horas que poderiam ser prazerosas, cheias de realizações, e nós ficamos aí de bobeira. Outro dia alguém escreveu uma coisa muito interessante, numa mídia social, não me lembro, mas disse assim, é melhor estar em paz do que ter razão. Nossa. A questão do orgulho é Sim. muito séria, né? Sim, sim. No que diz respeito ao relacionamento conjugal, porque às vezes nós temos casais que eles se tornam inimigos, eles se tornam adversários um do outro. A casa se torna um campo de batalha, onde você tem lados opostos e a única preocupação deles é saber quem é que está com a razão. Aí fica aquela briga, um tentando provar para o outro que tem a razão e ambos sem paz. E ninguém com razão. E às vezes é mais interessante ainda que você ceda o seu direito. Quando você está brigando é porque você acredita que você está correto, que você tem razão naquilo que é o objeto da briga. Mas em muitos momentos a gente tem que deixar aquela situação ir adiante, deixar o outro fazer de outra maneira, ainda que ali na frente ele perceba que não estava correto, né?
mas a casa andar em paz, porque fica uma guerra de egos e a casa sem paz alguma, a casa em guerra. Não vai dar certo. É necessário que quem teme a Deus obedeça a esse mandamento. Na verdade, Paulo, as traduções, elas às vezes mudam um pouquinho o jeito de colocar. Paulo está falando para a igreja e está falando, olha, nós devemos ser sujeitos uns aos outros. Sim. Por exemplo, eu sou o pastor da igreja, o pastor que preside a igreja, não é verdade? Mas eu não posso deixar de ser sujeito aos presbíteros, aos membros da igreja. Eu não posso, eu sou sujeito a eles. Da mesma maneira que eles são sujeitos a mim, em Cristo. Agora, os princípios de autoridade dizem que a palavra final de determinada instituição ou de um casal, a palavra final deve ser a do homem, mas um homem sensato, né, gente? Pelo amor de Deus. Um homem sensato. A palavra branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita o quê? A ira. Então, às vezes, a esposa pode dizer assim, mas eu não vou deixar meu marido dar esse comando não, porque age com uma topeira. Então, nós temos que... já tem duas topeiras falando, vai me desculpar. A partir do momento em que a esposa se posiciona dessa maneira diante do seu esposo, já está agindo como uma topeira. Porque essa mulher deveria ser uma mulher de oração, uma mulher sábia, cuja palavra não fosse tão grave, tão acusatória. Por que não em espírito e em amor dizer, eu vou aguardar um pouco no Senhor? Já fizemos isso algumas vezes, muitas vezes, né? 30 anos. Deu certo. Nós vivemos em paz, gente. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que num momento como esse, se tem alguém cometendo um erro grave, digamos assim, né? Vamos supor que o marido é alguém que está tomando uma decisão muito problemática. Nós não podemos nos esquecer que a nossa guerra não é contra aquela pessoa. A nossa guerra é contra os principados, contra as potestades, contra os poderes dominadores. A nossa guerra não é contra carne e sangue. E muitas vezes nós entramos nessa batalha para lutar uns contra os outros. E deixamos... Querendo vencer o outro, né? Exatamente. Por uma questão de orgulho, eu quero que a minha posição prevaleça. E aí muitas vezes nós deixamos de entrar diante de Deus e de buscar em Deus um caminho correto para nós passarmos. Essa semana eu recebi no meu WhatsApp de um vizinho uma figurinha muito interessante, onde há um vagão e dois caminhos, assim, dois trilhos, que são uma opção para esse vagão passar. Sobre um estão as vítimas, as pessoas atingidas pelo Covid-19, e no outro a economia. E logo em seguida esses dois caminhos se encontram de novo, formando um caminho só. Então, em tese, esse vagão ou ele passaria sobre as vítimas ou ele passaria sobre a economia. Uma das duas áreas vai ser afetada. E aí, quando eu olhei aquela imagem, eu pensei assim, coitado do maquinista desse vagão, né? Ou ele vai ter que sacrificar um, ou ele vai ter que sacrificar outro. Aí, no meu coração, veio aquele texto em que o Senhor fala a respeito de um caminho que é aberto no deserto para ele passar. Aí eu falei assim, meu Deus, se os nossos líderes orarem e buscarem o Senhor pode fazer um caminho sim, onde pode, não sim. existe. E faz. Eu falei, Deus pode traçar um caminho aqui no meio, ó, nem passar em cima da economia, nem passar em cima das vítimas, passar aqui, ó, no meio, de tal forma que a gente consiga chegar lá sem que haja um prejuízo extremo para qualquer uma dessas situações. Mas aí, ao mesmo tempo, veio na minha mente, mas isso não serve só para essa crise. Isso serve para qualquer crise que se instale entre as pessoas. Porque a gente olha e diz assim, ou é isso, ou é aquilo. É impossível conciliar, porque um pensa dessa maneira, outro pensa de outra. Ah, mas Deus pode. Deus pode abrir um caminho e dar, sim, uma solução para o conflito. E nós somos diferentes mesmo. Vocês, casais aí que estão assistindo, vocês são absolutamente diferentes uns dos outros. Não tenham dúvida disso. Né? Nós somos pessoas com gostos
e com formações, com culturas familiares muito diferentes. E nós tivemos que encontrar essa via no Senhor. Essa via onde nós mantemos uma linha onde nós somos felizes nessa linha. Nós somos felizes assim. A gente é feliz, né, Né? Graças a Deus. Né? Porque feliz é aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Né? Nós temos procurado viver assim. E com gostos e coisas muito diferentes, mas harmonicamente associadas. Sujeitos uns aos outros. Então vamos recapitular aqui. A Bíblia fala sobre uma submissão do marido com a mulher, sim. Está aqui, está claro, não tem dúvida. E da esposa com o marido. Depois o Senhor detalha esse papel de maneira mais específica. Ele fala para a mulher, mulher, seja em tudo sujeito ao seu marido. Mas na frente ele fala com o marido, marido, ame esta mulher, ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Então, não tem desequilíbrio nisso. Pessoal, não tem desequilíbrio. Mas tem um segredo. Só vai para esse caminho da obediência quem teme a Deus. A nossa escola está pautada no temor do Senhor. Vocês se lembram, desde o início, desde as primeiras aulas, nós falamos sobre a necessidade de trazer o temor do Senhor para a nossa casa. E nós já falamos que o marido tem essa incumbência, o homem tem essa incumbência, de entrar lá na tenda, no seu tempo a sós com Deus, buscar o Senhor e sair de lá daquela tenda, do seu quarto, fechar a porta do seu quarto, com o rosto brilhando, com o rosto resplandecente da glória de Deus, de tal maneira que esposa e filhos, quando os tiverem, percebam que este homem está debaixo do temor do Senhor. E aí eu disse uma coisa que eu falo sempre, só se for louca a mulher e os filhos para questionarem o homem que saiu da tenda debaixo do temor do Senhor. Tem que ser um grau de loucura, tem que ser um grau de ignorância espiritual muito grande, pode acontecer. A pessoa ignorar aquela atitude de um homem que busca o Senhor, mas quanto mais se busca, gente, menos chance disso acontecer. As pessoas passam a respeitar realmente alguém que busca o Senhor e tem uma palavra do Senhor. Então, nesta manhã, nós queremos concluir aqui essa primeira parte da aula, essa primeira aula do bloco de hoje, sobre sermos sujeitos uns aos outros, como manda a palavra de Deus. Tem jeito, é bênção, é o correto, é a maneira boa de se viver. Isso reduz os conflitos em mais de, se eu for otimista, você me corrige, 90%. Sim, é verdade. E olha que para falar que é verdade, é porque tem que ser verdade, porque não concordo assim de primeira mão com qualquer coisa não, tá? Já estou te falando uma vez, é isso aí. Nossos conflitos, gente. Por exemplo, há uns dias atrás nós estávamos com uma decisão para tomar, de uma coisa que, dentre as coisas que ela falou que nós paramos, ela falava comigo assim, não, mas a gente não devia parar, precisamos continuar e fazer, e meu coração fechado, até que ela mesma falou assim, eu falei assim, você está exaurida, não vamos, eu estou bem recuperado nesse momento, não vamos, aí, não, vai lá e faz o que tem que fazer, cancela lá, né? Nós precisamos viver assim, gente. A pessoa você batendo o pé, eu quero. Quantas vezes está desse jeito os casais, né? Não, vai ter que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não serve. Duas crianças, né? Ah, isso é infantilidade, né, gente? Isso é orgulho. Vamos quebrar isso aí, pessoal. Vamos quebrar isso aí. Vamos quebrar isso debaixo do poder, do temor do Senhor, sabe? Vamos viver vidas pacíficas. Vamos deixar os nossos filhos perceberem a nossa união. Os nossos filhos perceberem o respeito que nós temos. Vamos deixar os nossos filhos quererem se casar. Os nossos filhos precisam querer casar, né? Gostar de casamento através de nós, através do nosso testemunho. Eles precisam falar, não, eu quero casar, meu pai e minha mãe. Eles vivem de uma maneira que eles têm os problemas deles, mas eles resolvem os problemas deles, né?
e esse temor vai produzir esse quebrantamento, que vai produzir a sujeição um ao outro. Amém? Então, amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Esta, então, é a primeira ministração de hoje. Nós vamos fazer um intervalinho de 5 minutos agora, tá bom? Eu vou deixar até aqui a live ligada. São 5 minutinhos para vocês se levantarem, ir até o banheiro, ou pegar alguma coisa na cozinha. Cuidado aí com a balança, né? Cuidado com a balança, né? Cuidado com os excessos aí. A gente fica em casa e a tendência é ir na geladeira mais vezes. Vamos tomar cuidado, amém? Então nós vamos fazer uma oração aqui, vamos parar um pouquinho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sela agora em nossos corações a sua palavra por meio da oração. Amém. Que cada casal que está assistindo a essa simples, modesta aula possa se conscientizar, se quebrantar, que essa palavra chegue no íntimo mesmo de todos nós, no íntimo, Senhor, lá dentro. Nós não queremos, ó Pai, fazer uma gracinha pela internet, esse tempo já passou. Ó Deus, nós queremos que as pessoas recebam libertação, recebam cura, Senhor, que nós sejamos realmente testemunhas de um agir de Deus sobrenatural, tremendo, que o mundo veja a glória do Senhor em nós como família, como casal. Eu abençoo cada um que está nessa escola, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.